nome de Jesus. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Quero agradecer ao apóstolo pela oportunidade, cumprimentar com a paz do Senhor a todos os irmãos aí da TV Boas Novas que nos acompanham pela live. Que Deus possa abençoar a cada um que está aí nos assistindo. A palavra do Senhor, que eu quero ler aqui juntamente com a igreja, se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Samuel, capítulo de número 17, versículo 45. 17, 45. Profeta maior Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Eu falo profeta maior porque o seu tempo de ministério foi maior. Glória a Deus. Quando se dizem profetas menores, Sofonias, Abacuque, é porque o tempo de ministério deles duraram menos de um ano. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 45. Eu vou ler, toda a igreja me acompanha. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Só até a igreja podeis assentar. Falar sobre Davi não é fácil, mas falar sobre Davi é um desafio. Eu digo isso porque não é a primeira vez que eu trago uma palavra falando sobre Davi, até porque o tema da campanha aqui hoje na Shekinah é derrubando o gigante, né? E quando a gente fala de gigante, logicamente a gente se lembra de Davi. Aleluia. A gente se lembra da história de Davi, o exemplo de Davi, os ensinamentos de Davi e tudo que podemos aprender com o rei Davi. Então o livro de 1 Samuel, capítulo 17, fala sobre uma batalha que Davi travou contra um gigante filisteu, gigante de 2,90 metros. Glória a Deus. Alguns falam que é 4 metros, mas ele tinha 2,90 metros. Mas o povo de Israel também era um povo de baixa estatura. Então para eles era um gigante. Com certeza era um homem muito forte. Porque a Bíblia relata que o exército de Israel teve medo, se apavorou quando avistou aquele filisteu. Enfim, vamos entrar na palavra, mas antes, o que a Bíblia fala? A Bíblia diz logo aqui no capítulo 17, bem no começo: os filisteus juntaram suas forças para a guerra. Meus queridos irmãos, hoje para a gente vencer o gigante, o que eu quero tentar deixar aqui para a igreja? Falar sobre Davi, a gente aprende algumas estratégias. Glória a Deus. Falar sobre Davi é um dos poucos temas aonde quando você fala sobre Davi, você aprende você mesmo. Alguns pregadores podem até confirmar isso, quando você fala sobre Davi, você também acaba aprendendo sobre Davi. É um tema bastante interessante,
quê? Porque é bem abrangente o que podemos aprender sobre Davi. Nesta noite, então, meus queridos irmãos, meus irmãos da TV Boas Novas, eu quero dizer que para nós vencermos o gigante, vencer as batalhas, porque a gente classifica os gigantes como os desafios da nossa vida. O gigante da doença, do desemprego, da depressão, da saúde. Às vezes passando problema de saúde, problemas financeiros, problema na família, problema com drogas. São vários gigantes que nós enfrentamos no dia a dia. Então a gente sempre faz essa relação entre o gigante relacionado ali no primeiro livro de Samuel com os gigantes da nossa vida, com os gigantes a qual nós enfrentamos durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada. E esses gigantes que nós enfrentamos, eles não vêm por acaso, mas os gigantes faz a gente aprender, faz a gente aperfeiçoar na palavra de Deus. A Bíblia diz que a própria palavra ela é um aprendizado constante. Nós estamos sempre aprendendo em Deus, nós sempre estamos tendo experiências espirituais para podermos enfrentar os gigantes da vida. Nesta noite você está pronto para conhecer as armas para enfrentar o seu gigante? A mensagem que eu quero trazer para você é que você possa conhecer hoje, nessa noite, as armas para você enfrentar o seu gigante. Você conhecendo as armas, você está pronto para entrar para um campo de batalha. E quando você entra no campo de batalha, você também tem que estar pronto para matar e cortar a cabeça do gigante. Aleluia! Então vamos lá. Vamos aprender uma tática que Davi usava. Uma tática muito comum entre aquele que serve a Deus. A Bíblia diz que existe uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Mas aquele que serve tem uma tática diferente. É se conectar com a fonte de poder. Davi sabia qual que era a sua fonte de poder. Davi sabia de onde que vinha o seu poder. Olha para você ver o que ele diz aqui no 1 Samuel capítulo 17, lá no verso 37. Diz mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e a do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor está contigo. Saul sabia da onde vinha a fonte de poder de Davi. Saul sabia da onde que vinha. Glória a Deus! O profeta Samuel chegou ali na casa de Jessé, que ele deu de cara ali com 8 irmãos. A palavra Samuel significa ouvir de Deus ou ouvir a resposta de Deus, porque Samuel era filho de Ana. Ana não poderia ter um filho, então ela orou a Deus e Deus deu Samuel. Samuel foi a resposta da oração de Ana. Então a palavra Samuel significa quando Deus ouve a oração. E Samuel ouvia a voz de Deus. O profeta Samuel sabia o que Deus estava falando ali com ele. Então quando Samuel chegou ali na casa de Jessé, ele viu ali aqueles 8 irmãos. Deus já havia falado com Samuel: desses 8 irmãos, um será escolhido como rei de Israel. Então quando Samuel mandou trazer aquele rapaz que estava ali no campo cuidando das ovelhas, quando aquele rapaz chegou, que ele viu que aquele moço era o rei de Israel, que era aquele escolhido por Deus para ser ungido rei de Israel. A Bíblia disse que Samuel pegou ali um chifre, encheu de óleo, derramou na cabeça de Samuel. A palavra de Deus ainda é muito clara quando disse que a partir daquele momento, a partir daquele instante, o Espírito de Deus o acompanhou por toda a vida dele. Aleluia! Davi era conectado com uma fonte. Davi era conectado com o Espírito Santo de Deus. Davi sabia aonde que vinha o seu poder, porque Deus era com ele. Em algumas versões, em algumas traduções, fala
Deus a partir ali quando ele foi ungido. Em algumas traduções fala que a unção o acompanhou até o fim da vida. Até lá no Salmo, lá quando fala da morte de Davi, diz que Davi morreu em abundância de dias, ou seja, gozando da vida até o seu último dia. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus, ele tinha a fonte de poder dentro dele. Para você ter uma ideia, o Salmo de número 23, Davi diz o seguinte, olha para você ver, eu não gosto muito da Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu não gosto muito dessa Bíblia, porque para começar, João Ferreira de Almeida era um padre. Depois ele virou calvinista. A teoria de João Calvino ensina que Jesus que tem que vir até nós, e não nós que tem que ir até Jesus. Então eu não concordo muito com a tradução de João Ferreira de Almeida. Eu gosto mais da tradução da Bíblia King James de 1606, que é a Bíblia mais fiel ao original, ou então a Bíblia de Jerusalém. Nessas duas traduções fala o seguinte no Salmo 23, porque o Salmo 23 dessa tradução diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Mas a tradução correta diz o seguinte: que o Senhor é o meu pastor e não me falta, e regozijar-me faz em verdes prados. Ou seja, o Salmo 23, e corretamente que Davi quis dizer o seguinte: que o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Alguns entendem a tradução do Salmo 23 o seguinte: Deus é meu pastor e nada me falta a comida, não me falta o emprego, não me falta a saúde, ou seja, relaciona Deus com bens materiais, mas não. A tradução correta do Salmo 23 relaciona a relação entre Davi e Deus, que Deus não falta na vida de Davi, que o poder de Deus não falta na vida de Davi, que a presença de Deus não falta na vida de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me falta, ou seja, a presença de Deus não falta na minha vida. E a tradução correta do Salmo 23 ainda diz regozijar-me, alegrar-me em verdes prados. Prado significa brilhante, significa que ele se descansava na natureza brilhante, no verde vivo que o próprio Deus criou. Ele descansava na criação de Deus. É isso que nós devemos aprender, descansar naquilo que Deus criou, naquilo que Deus preparou de bom para você. Ele sabia que Deus tinha preparado muitas coisas boas para ele, então ele regozijava, ele sabia que a presença de Deus na vida dele não faltava, e que ele descansava na própria natureza que era a criação de Deus. O Salmo 23 não está relacionado a nenhum bem material. Glória a Deus. Então Davi sabia da sua fonte de poder, Davi sabia da sua unção, Davi sabia quem é que mandava nele, era o Espírito Santo de Deus. Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 4 em diante, diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que o que ele fazia, a manifestação do Espírito, os milagres que Paulo fazia ali naquela época, naquela região, não vinha dele. Os milagres que Paulo fazia não vinha na maneira com que ele falava. Os milagres de Paulo não vinha na maneira como ele persuadia aquele povo, como ele conquistava aquele povo. Não era pelo carisma de Paulo, não era pelo jeito de Paulo, não era pela intelectualidade de Paulo, porque Paulo era muito inteligente, mas não. O que vinha de Paulo, os milagres, a manifestação do Espírito, o que Paulo fazia, aqueles milagres vinha de Deus, era da fonte de poder que Paulo tinha. Eu nunca vi um homem, para mim, na minha opinião, é Davi e Paulo, que tinha uma certeza tão grande da fonte de poder que estava com ele. Eles tinham uma certeza tão grande que o Espírito estava com ele. Paulo diz no primeiro livro de Coríntios, ele diz bem claro que a demonstração dos milagres não vinha dele, mas vinha do Espírito.
Você quer vencer os gigantes da sua vida? Então começa a conectar com o Espírito de Deus. Começa a conectar com a sua fonte de poder. Começa a conectar com Deus. Começa a ligar no céu. Porque a nossa relação com Deus, a relação sua com o teu próximo, ela é horizontal, é daqui para cá. E a relação sua com Deus, ela é vertical, é daqui para cima. É daqui para cima. Quando você ora, é para cima que vai. Ela é vertical. É a relação de Deus com o homem, do homem com Deus. Ela é para cima, ela é sempre para cima, a relação do homem com Deus. É conectar-se com o céu. É buscar a tua fonte de poder. Agora nesta noite você entendeu da onde que vem a fonte de poder de Davi. Era por isso que Davi estava preparado para entrar no campo de batalha. Ele estando ali agora no campo de batalha, ele sabendo que Deus, que o Espírito de Deus era a sua fonte, ele estava ali preparado para o campo de batalha. E para o campo de batalha, ele precisava ter as armas. Olha para você ver. A Bíblia diz que Davi, quando entrou no campo de batalhas, se você ler todo o capítulo de número 17 de 1 Samuel, você vai ver que os filisteus ficavam numa colina e o povo de Israel ficava numa outra colina. E no meio tinha um vale, tipo um buraco. Então quando eles iam para a guerra, os filisteus desciam a colina, o povo de Israel descia de cá e eles travavam aquela luta ali, chamado campo de batalha. Então quando os filisteus apresentou Golias, aquele gigante, Golias então desceu e foi para o campo de batalhas, mas Israel não desceu. A Bíblia disse que rei Saul e todo o seu exército ficou apavorados, ficou com medo. Davi então se dispôs a ir para o campo de batalha, porque ele sabia quem é que estava com ele, ele sabia que o Espírito Santo estava com ele. Então ele se dispôs, falou assim: peraí, eu não vou muito entrar em detalhes não, mas o rei Saul emprestou, porque Davi não foi convidado para a batalha, Davi não foi convidado para o exército. Davi estava ali trabalhando para o exército, trabalhando para o rei Saul, com uma carroça cheia de pães e queijos, que vale dá até a oportunidade para um outro tema, para uma outra pregação muito interessante. Depois, quando eu tiver a oportunidade, eu quero falar. Davi e sua carrocinha é um tema excelente. Fala sobre a humildade de Davi e a sua carrocinha de queijo. Mas o tema de hoje, uma outra oportunidade eu falo. Mas Davi não foi convidado ali para a batalha, mas Deus escolheu ele. Deus viu que Davi era o único que estava conectado com Deus. Por isso que Deus permitiu que Davi fosse ali até o campo de batalha. E quando ele comunicou ao rei Saul, falou assim: Saul, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu desço lá, agora eu enfrento esse gigante. Saul então imediatamente ele pegou ali a sua couraça, pegou a sua armadura, colocou em Davi. A Bíblia disse que a armadura de Saul não serviu em Davi, ou seja, Davi se sentiu incomodado com a armadura de Saul. Muitas das vezes a unção que Deus dá para alguém, ela não serve para você. O ministério que Deus chama para alguém não é para você. Então muitas das vezes, para você vencer o seu gigante, você tem que saber o que Deus está chamando, você tem que saber o que Deus tem preparado para você. Davi então retirou aquela armadura que não servia para ele e desceu até o campo de batalha. Chegando ali ao campo de batalha, a palavra do Senhor fala que Davi pegou 5 pedras. Pegou 5 pedras, colocou em sua alforja. A alforja é tipo uma pochete. Colocou ali dentro da sua alforja 5 pedras. Cada uma dessas pedras tem um significado. A primeira pedra fala sobre a pedra do passado. Por quê? Porque Davi, quando pegou a primeira pedra, a pedra do passado diz que no passado o Senhor me livrou das garras do leão e me livrou das garras do urso. Ou seja, ele lembrou do que Deus fez,
Então, para você vencer o seu gigante, sempre lembre do que Deus já fez na sua vida. Sempre lembre do que Deus já fez na sua vida. Sempre lembre do que Deus já trabalhou na sua vida. A pedra do passado. A segunda pedra foi a pedra da oração. Davi foi um homem de oração. No que eu já li, já estudei aqui, poucos já tiveram uma vida de oração igual Davi teve. Davi foi um homem de oração. Tudo que ele fazia, ele orava. Tudo que ele fazia, ele buscava orientação a Deus. Tudo que ele fazia, ele buscava comunicar-se com Deus através da oração. Até mesmo no seu arrependimento, quando ele pecou, em seu arrependimento, a palavra de Deus diz que ele estava sentado ali no trono. Então o profeta Natan chegou e falou: rei, tu estás em pecado. O que Davi fez? Salmo 55 diz que Davi saiu do seu trono, foi para um quarto escondido, se jogou-se de cinzas, ajoelhou-se no chão e disse: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, cria em mim um coração puro. Davi era um homem de oração, um homem de arrependimento, um homem que seguia o que Deus o orientava através da oração. Para você vencer seu gigante, para quando você está no campo de batalha, você tem que estar com as suas armas na mão, com as suas pedras e preparado com oração. A terceira pedra que Davi pegou chama-se a pedra da prioridade de Deus, a pedra que honra a Deus. Davi sabia que se ele derrotasse o gigante, Davi sabia que a partir do momento que ele matasse o gigante, Deus seria honrado no meio daquele povo. Glória a Deus. Deus sabia. Davi sabia que ele ia sair vivo? Não, mas ele sabia que se ele matasse o gigante, Deus ia ser honrado. Muitas das vezes Deus está te usando no seu problema para que o nome dele possa ser exaltado, para que o nome dele possa ser glorificado. É a pedra da prioridade de Deus. A quarta pedra é a pedra da paixão, a pedra do amor. Porque o que Davi fez, ele fez com amor. Ele fez com dedicação. Quando você dedica a Deus, quando você faz com amor, Deus ele te ouve. Quando você abre o seu coração, o mundo espiritual se abre para você. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, tudo sobre o amor. O que é o amor? A relação entre o amor ágape, que é a relação entre o amor entre o homem e Deus. É quando você se abre o seu coração para fazer tudo aquilo que Deus designou para você fazer. Deus havia escolhido Davi. Ele abriu o coração e falou: eu vou fazer. Eu vou lá, eu vou enfrentar o gigante, porque é o que Deus está me mandando eu fazer. Eu vou lá enfrentar o meu gigante. Eu vou lá, o que Deus mandou fazer, eu vou fazer com amor, eu vou fazer com o meu coração. A quinta pedra, eu estou sendo um pouco mais rápido aqui para não tomar tempo dos irmãos, mas a quinta pedra é a pedra da persistência. Persistência. A gente precisa ser persistente. Às vezes, olha, deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Muitas das vezes, uma oração, ela não resolve. Então nós precisamos persistir. Por que Davi pegou 5 pedras? Capítulo 17 de 1 Samuel diz que a primeira pedra acertou a testa do gigante. Ele pegou aquela pedra, colocou na funda. Eu já vi pregador falar estilingue, né? Não é estilingue, não. Estilingue quando você puxa e solta. A funda não. A funda você coloca a pedra, roda até ela pegar um embalo e solta. Essa era a funda. Davi pegou 5 pedras. Ele sabia que se ele errasse a primeira, ele tinha mais 4 pedras. Ele foi persistente. Ele não desistiu. Porque se ele fosse aquele que desistisse na primeira, ele pegava só uma pedra. Não, eu vou jogar aquela pedra, acertar, acertou. Se não acertar, eu vou correr. Não. Ele pegou 5 pedras. Porque ele falou: se eu não acertar na primeira, eu tenho mais 4. E nessas 4 eu vou acertar. Ele foi persistente. Nós devemos ser persistentes na oração. Devemos ser persistentes em tudo.
devemos ser persistentes na campanha, persistir, orar, buscar, orar sem cessar, igual a palavra de Deus fala, orar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ser persistente para vencer seu gigante. Você precisa ser persistente no que você quer, no que você precisa. Você precisa ser persistente para buscar a sua cura, buscar o seu problema. Eu não sei qual o problema que vocês estão passando, eu não sei qual o problema de quem está nos assistindo, mas a persistência, a persistir com Deus, insistir em oração, orar de madrugada, campanha, monte. Eu tenho certeza que se você persistir, Deus vai te honrar. Deus vai honrar naquilo que você está buscando. Aleluias. Glória a Deus. 1 Samuel, versículo de número 17, verso 47. Olha para você ver que interessante. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. 17, versículo de número 47. Olha que interessante. Davi, ele não deixou ser abatido pelo gigante. Ele sabia que a guerra que ele estava enfrentando não era dele, mas a guerra era do Senhor. A guerra era de Deus. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia fala que devemos entregar teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Porque a guerra que você está passando, o gigante que você está passando, a luta que você está tendo com o seu gigante não é sua, é de Deus. Ele tinha os olhos voltados a Deus. Ele sabia que aquela batalha, que aquela guerra não era dele, era de Deus. Eu acho bonita essa palavra, que o Senhor é a guerra, mas o Senhor, Ele é a nossa guerra. É Ele que peleja por nós, é Ele que é o nosso capitão, é Ele que está na frente do exército. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos passa as estratégias para vencer.